Bom, a gente vai falar agora sobre a radicalização política no Brasil que ocorre no momento do governo constitucional do Getúlio Vargas, né? Ou seja, a partir de 1934, o Getúlio Vargas não governa mais o Brasil sobre a lógica de um governo provisório, e sim dentro da lógica de um governo constitucional, né, baseado na Constituição de 1934, né, que é uma Constituição que decreta um Estado liberal, democrático, né, e dentro dessa lógica, dentro do Estado liberal, republicano, democrático, surgem partidos, né, ou blocos políticos, vamos colocar assim. E nesse momento da história, nós vamos destacar dois deles aqui. A primeira, né, agremiação, o primeiro bloco político que a gente destaca, né, surge em 1932, é a Ação Integralista Brasileira, né? A Ação Integralista Brasileira, a AIB, né? Cujo líder, né, principal dela, né, o senhor Plínio Salgado. Plínio Salgado. Esses caras, né, têm uma polarização ideológica fascista, né? Até andava com um uniforme, né? Eram uns camisas verdes, tinha um símbolo, né? O símbolo de somatória, né? Como se dissesse aqui, né? A integralidade do Brasil parte da somatória de todos os brasileiros. Tinha um comprimento que era o Anauê, né? Que significa irmão, né? Na língua indígena aí. E o lema dos caras: Deus, Pátria e Família, né? A princípio, né? Os integralistas apoiavam o Getúlio Vargas e o nacionalismo, né? Exacerbado, o nacionalismo do Vargas, né? E do outro lado, nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, cujo principal líder, o Luiz Carlos Prestes, esse mesmo, o Luiz Carlos Prestes, o da coluna Prestes, né? Que já tinha se destacado no movimento tenentista e que agora, né, era o principal líder do comunismo no Brasil. A polarização ideológica da ANL era uma polarização comunista, né? O Luiz Carlos Prestes, o principal líder, né? Também tinha lá o Ercolino Cassardo, mas principalmente o Luiz Carlos Prestes, né? Com uma polarização comunista e que vai fazer, evidentemente, uma oposição ao governo do Getúlio Vargas, ao populismo, ao trabalhismo do Getúlio Vargas, uma vez que o comunista tenha como principal mote a ideia de que o trabalhador, a classe operária, não pode, em hipótese alguma, ficar passiva com relação às suas reivindicações. E o populismo trabalhista do Vargas colocava essa classe operária numa posição passiva, né? Ou seja, o Estado oferecia para ela, o Estado a conduzia, o Estado controlava os sindicatos. Portanto, os comunistas eram contrários ao Getúlio Vargas, né? Colocando aqui, né, um cartaz integralista, né? O Brasil precisa de você, fora do integralismo não há nacionalismo, ou seja, como sendo, eles se apresentavam como uma verdade absoluta, né? Então aqui só um texto rápido, né? O integralismo surge na década de 30, unificando vários movimentos e tendências fascistas no país. A mensagem nacionalista radical, posta como catalisadora da mobilização popular, era simbolizada pelo sigma da somatória, aquele símbolo de somatória, né? A organização e disciplina rígida se apresentavam nos uniformes dos camisas verdes do partido, que se reconheciam pela saudação Anauê, irmão, e pelo lema Deus, Pátria e Família. Ok? E aqui do lado, né, os principais pontos do programa da Aliança Nacional Libertadora. Olha só, não pagamento da dívida externa nem o seu reconhecimento. Denúncia dos tratados anticomerciais com o imperialismo, ou seja, anticapitalista total. Nacionalização dos serviços públicos mais importantes e das empresas imperialistas. Jornada máxima de trabalho de 8 horas, seguro social, aposentadorias, aumento de salário, salário igual para igual trabalho, isso é um mote importante do socialismo, do comunismo. Garantia de salário mínimo. Luta contra as condições escravistas e feudais do trabalho. Distribuição entre a população pobre e camponesa e operária das terras e utilização das aguadas, ou seja, a reforma agrária. Então a gente tem dois projetos aqui completamente diferentes. Okay? Vale destacar que dentro da lógica do integralismo existe um apoio, né, da classe média urbana, não de toda ela, mas de parcela significativa da classe média urbana. E na Aliança Nacional Libertadora, um apoio por parte dos operários. Não há um apoio generalizado dos operários, porque muitos desses estavam submetidos à alienação do trabalhismo, do populismo do Getúlio Vargas. Okay? A conjuntura dentro dessa lógica toda, qual que vai ser? confrontos de rua e repressão policial, ou seja, confrontos extremamente violentos entre os integralistas e os comunistas da Aliança Nacional Libertadora. E a polícia reprimia, evidentemente, né?
cassação da legalidade da Aliança Nacional Libertadora. O Vargas coloca a ANL na ilegalidade, né? Inclusive, aí vai estar o início, né, o cerne do que vai ser a chamada Lei de Segurança Nacional, que dá amplos poderes para o Estado agir no que diz respeito à repressão, né? Então a Aliança Nacional Libertadora, na ilegalidade, em 1935, organiza um levante, uma tentativa de revolução, né? A chamada intentona comunista, que a gente vê com mais detalhes no próximo vídeo. Mas a insurreição comunista é uma consequência dessa repressão do Estado contra a Aliança Nacional Libertadora. Okay? E também nós vamos ter mais para frente o golpe de Estado do próprio Getúlio Vargas em 1937, após a divulgação aí de um falso plano comunista, chamado Plano Cohen, né? O Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e fica no Estado, fica no governo, fica na presidência, agora numa ditadura sem disfarces, que é o Estado Novo.